a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Continuaremos o sermão iniciado no domingo passado, cujo tema é Em Cima do Muro, Perdidos na Estrada da Vida. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Hoje iremos ler toda a carta escrita à igreja de Laodiceia. Então iremos ler dos versículos 14 até o versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 22. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Semana passada falamos, Laodiceia era uma importante cidade da Ásia Menor, ficava em uma rota de comércio, em um entroncamento comercial, e isto possibilitou a esta cidade uma grande prosperidade econômica. Laodiceia se tornou uma cidade tão rica, próspera e independente, que ela sofreu, nestes dias dos apóstolos, no ano de 60, um grande terremoto que levou a cidade à ruína. Laodiceia, sendo uma província romana, negou a ajuda de Roma e reconstruiu-se com os seus próprios recursos, demonstrando a sua independência, autonomia e prosperidade econômica. Porém, esta cidade tem um olhar ademoestado por Deus. Deus utiliza uma figura de linguagem, uma ilustração, uma comparação que era perfeitamente compreendida por aqueles que moravam em Laodiceia. Deus diz: vocês são mornos, não são frios e nem quentes. Deus assim fala a Laodiceia, porque Laodiceia sabe exatamente o que significa ser morno. Laodiceia tem o luxo das águas mornas. Ela é abastecida por duas cidades próximas,
a cidade de Hierápolis, que como cidades aqui no Brasil, como na região de Goiânia, são fontes termais. E Hierápolis era assim, a terra brotava água quente. E ela era também abastecida por Colossos, pela água fria. Porém, como Laodiceia recebia água dessas duas cidades, ela tinha o luxo de receber água quente e água fria. Isto fazia com que então pudesse desfrutar ao seu bel prazer as águas mornas que ela misturava vindo de Colossos e de Hierápolis. Deus então utiliza esta realidade de Laodiceia para dizer que, assim como as águas eram mornas, espiritualmente a igreja de Laodiceia assim o era. Dissemos no sermão passado que esta fala de Jesus reproduz uma constância expressa nos evangelhos e na Bíblia, onde Jesus sempre demonstrou baixa tolerância, baixa paciência com aqueles que andam pelo meio do caminho. Lemos alguns versículos e que eu poderia relembrar com vocês, algumas passagens em que Jesus dizia: aquele que comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Não há meio termo, não há meio caminho, não há frio, não há morno. Ou ajunta comigo, e se não ajuntar, automaticamente eu o vejo como aquele que espalha. Aquele que não é por mim é o quê? Contra mim. Não há meio termo, não há meio caminho. Ou está comigo ou está contra mim. No olhar de Cristo, quando olha aos homens, não há três categorias de homens: os que estão com ele, os que estão contra ele e os que não estão contra e nem a favor. Aos olhos de Deus há somente duas categorias: os que estão com ele, e todo aquele que não está são aqueles que estão contra ele. Lemos no culto passado Jesus dizendo: aquele que lança a mão do arado, arar a terra, e olha para trás, é inapto para o reino de Deus. Não há meio termo, não há meio caminho. Ou se ara a terra, ou está fora do reino, dizia Jesus. Falamos sobre Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Lemos a advertência de Jesus em Mateus 23, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham as portas do reino dos céus. Vocês param no caminho, nem entram e nem deixam aqueles que querem entrar. Então dissemos ilustrativamente, Jesus estava dizendo: sai da porta. Ou entra ou sai. Ou entra para o reino de Deus, ou saia do reino de Deus. Não fique na porta. E é este conjunto de palavras e de ensinamentos que vão sinalizando: Cristo tem baixa tolerância e paciência com aquele que anda em cima do muro. Por isso o tema do nosso sermão: em cima do muro, perdidos na estrada da vida. Estar em cima do muro, no meio do caminho, para Deus é a pior alternativa que alguém poderia adotar. Se é verdade que Jesus é Deus, se é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, é exatamente isso que Deus pensa.
Para mim, para você, pode parecer extremo, para mim, para você, pode parecer exagero, pareça o que quiser, para Deus é exatamente assim. Ou ajunta, ou espalha, ou está com ele, ou está contra ele, ou ara a terra, ou é inapto para o reino dos céus, ou vive pela fé, ou a minha alma não tem prazer em você, ou entra pela porta, ou sai, não fique no meio do caminho. E é isto que está ocorrendo com a igreja de Laodiceia. Ela está no meio do caminho. Neste momento, ela está representando aos olhos de Deus tudo isso que Deus não gosta, tudo isso que Deus não aprova, tudo isso que Deus não suporta. E é por isso que Deus estava dizendo a ela: estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Porque Laodiceia estava representando este meio fio, esta pessoa que não vai e não sai, que, como diz o ditado, não ata e nem desata. E agora, Jesus propõe à igreja de Laodiceia 5 conselhos, porque a maneira com que Deus vê a vida é diferente de mim e de você, por uma razão simples: Deus não é homem, e homem nenhum é Deus. Os pensamentos de Deus, a percepção de Deus é tão diferente que Isaías, em seu capítulo 55, versículos 8 e 9, escreveu assim dizendo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está dizendo: não pensamos igual, não andamos pelo mesmo caminho. A diferença que temos, dizia Deus, é como céu e terra. Assim é o seu caminho, homem, e o seu pensamento, homem, e o meu caminho, Deus, e o meu pensamento, Deus. Assim como a terra é distante do céu, assim são distantes e mais altos os meus pensamentos e os meus caminhos. A pergunta então que fazemos nesta noite é: o que Deus pensa de mim? Esta é a pergunta que precisamos fazer. O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa da minha igreja? O que Deus pensa das minhas decisões? O que Deus pensa? Somos surpreendidos ao ver o que Deus pensa de Laodiceia, porque o que Deus pensa de Laodiceia é absurdamente contrária do que Laodiceia pensava de si. Olha o que Laodiceia pensava de si mesmo. Versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse: você diz, falou Deus, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de isso. Era isso que Laodiceia pensava de si. Era esta forma com que Laodiceia se via, se entendia, se compreendia. Laodiceia dizia: enriqueci, prosperei e não tenho de nada necessidade. Olha o que Deus pensava de Laodiceia. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está
pergunta que eu faço é: como Deus me vê? Porque eu posso pensar que enriqueci, prosperei e de nada tenho falta. Mas talvez Deus possa olhar para mim e dizer: você não reconhece que é pobre, cego, nu, miserável e digno de compaixão. O que Deus pensa de mim? E Deus não pensa o que eu acho que Ele pensa. Deus pensa o que Ele revelou na Sagrada Escritura. Por isso que você pode pensar: quem não é comigo não é necessariamente contra mim. E Deus vai pensar: quem não é comigo é contra mim. Por isso que você pode pensar: quem comigo não ajunta, não necessariamente espalha. E Deus vai dizer: eu penso assim: quem comigo não ajunta, espalha. Você pode pensar: quem lançou a mão no arado e olhou para trás é apenas uma fraqueza. E Deus diz: eu penso assim: lançou a mão no arado e olhou para trás é inapto para o reino de Deus. Eu posso pensar assim: o justo vive pela fé, e se ele recuar, há uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. E Deus diz: se ele recuar, não tenho mais nele prazer. Eu posso pensar assim como pastor: é melhor estar na porta do que do lado de fora. E Deus me encontra para dizer: eu, Deus, penso assim: entra ou sai, mas não fique na porta atrapalhando quem quer entrar. Pensamentos diferentes, percepções diferentes. Isaías é datado de mais de 500 antes de Cristo. Nós estamos a 2000 anos do nascimento de Cristo. Então, há 2500 anos Deus está dizendo: não se engane, eu não penso como você. Não se engane, eu não ando pelos mesmos caminhos que você. É tão diferente quanto a distância do céu e da terra. Assim são os meus pensamentos e os meus caminhos, diz o Senhor. O que Deus pensa de mim? 5 conselhos que Deus dá a todos nós nesta noite. Amém? 5 conselhos que Deus dá a todos nós nesta noite. Primeiro conselho, capítulo 3, versículo 18 de Apocalipse: dou-lhe este conselho, diz Deus. Primeiro, compre de mim ouro refinado no fogo, e aí então você será rico. O que é comprar ouro refinado no fogo? O que Deus estava querendo dizer a Laodiceia quando diz: dou-te um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueça. Abra comigo a sua Bíblia, vamos explicar o que Jesus estava dizendo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Veremos o que Deus chama de ouro refinado no fogo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado
que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quando, portanto, Jesus dizia a Laodiceia: compre de mim ouro refinado no fogo, faz alusão ao que já havia dito acerca de Pedro, de que o ouro refinado pelo fogo representa a fé que é amadurecida por meio do sofrimento. O que Deus está dizendo a Laodiceia é: aprenda a me ver no sofrimento da vida, e aí então você será rico. Aprenda a viver comigo na tempestade da vida, e aí você será rico. Aprenda a caminhar ao meu lado em meio às provações, e aí verdadeiramente você será enriquecido. Aprenda a me sentir na dor e no sofrimento da vida, e de fato você terá contigo um grande tesouro. Veja o quanto isso é diferente do que pensamos, porque pensamos que todo sofrimento vem do pecado e que toda dor é provocada pelo mal. Porque onde Deus está, até a tristeza. É evidente que este tipo de abordagem e de pregação é uma pregação pensada por homens, cuja diferença entre o que Deus pensa é a diferença da terra e do céu. Porque o que Deus pensa é: no sofrimento da vida, na dor, na tempestade e no abandono, há uma riqueza que se manifesta do cuidado de Deus em meio à adversidade. Porque nos olhos de Deus isto me enriquece. Aos olhos de Deus isso prospera a minha alma. O momento em que Deus me resgata da mediocridade religiosa para vê-lo em meio à tempestade, para senti-lo em meio à rejeição, para vivê-lo em meio à turbulência, ali há uma riqueza que jamais nos será tirada. E Deus estava dizendo para Laodiceia: quer ser rica? Primeiro aprenda a viver comigo. Aprenda que a sua fé precisa ser refinada como o ouro refinado no fogo. Porque quando a sua fé for refinada pelo sofrimento das provações, dizia Pedro, ela será para Deus uma expressão de louvor, de glória e de honra ao nome de Jesus. Você percebe o quanto nos falta de ensinamento em como vemos o sofrimento da nossa vida, em como atravessamos a tempestade dos dias. Aqui, humanamente, se lamentando, murmurando, questionando Deus, duvidando, e Deus, cujos pensamentos são mais altos do que os céus, me dando a oportunidade de ser enriquecido pela graça de Deus, de conhecê-lo, de vivenciá-lo e de experimentá-lo. Porque se você não parou para pensar até hoje, você só conhece Davi
por causa do gigante. Você só ouviu de Daniel por causa da cova de leões. Você só ouviu história de Moisés por causa do Mar Vermelho. Você só ouviu falar de Josué por causa das muralhas. Você só ouviu falar de tantos personagens bíblicos porque na dor, no sofrimento e na tempestade se revelou a grandeza da glória do Espírito Santo. Uma riqueza, um ouro provado pelo fogo, refinado, e que se constitui num tesouro que nada e ninguém poderá lhe tirar. A Odisseia precisava aprender isto, porque aquilo que ela entendia como riqueza e como prosperidade, Deus via como um estado miserável de pobreza. Segundo conselho, ainda no versículo 18: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Laodiceia, que pensava que de nada tinha falta, aos olhos de Deus estava nu. E Deus então lhe dava um segundo conselho: compre roupas brancas para que você se vista. O que Deus estava querendo dizer ao falar roupas brancas? Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e versículo 14, para que entendamos o que Jesus queria dizer ao falar: compre de mim roupas brancas. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14 diz: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vestes brancas é ser coberto pelo sangue de Jesus, perdoado pelo sangue de Jesus, purificado pelo sangue de Jesus. A roupa branca, que branca é porque foi lavada no sangue do Cordeiro. Jesus estava dizendo: Deus precisa te redimir, Deus precisa te purificar. Peça a mim, venha a mim e compre roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. De roupas lavadas pelo sangue de Jesus. Será que você tem orado sobre isso? Será que você tem buscado em Deus perdão, remissão, purificação? Será que temos a falta ou a consciência de estarmos nu dentro de uma igreja, nu dentro da casa do Senhor, e Deus me encontra hoje e diz: compra de mim roupas brancas para que você possa se vestir? Peça hoje ao Cordeiro de Deus, peça hoje: dá-me, Senhor, roupas lavadas no teu sangue, roupas redimidas pelo sangue de Jesus. Terceiro conselho: e compre colírio. Está vendo tudo errado, está vendo tudo errado. Compra colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar.
que você está vendo tudo errado. Você está pensando tudo errado. Você tem que comprar colírio de mim, porque você está cego. Era isso que Deus estava dizendo a Laodiceia. Essa sua forma, Laodiceia, de ver a vida, essa sua forma, Laodiceia, de ver os relacionamentos, essa sua forma, Laodiceia, de ver o mundo, é cego. Você não enxerga, você não vê. Você tem que pedir para mim colírio, para ungir os teus olhos e você poder ver. Eu vou ler para você Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, e te explicar por que Jesus estava dizendo sobre os olhos, o colírio e o enxergar. Mateus capítulo 6, versículos 22 e versículo 23, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Na versão revista e atualizada diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, porque você pensa que é luz, mas é trevas, que tremendas trevas são. Jesus estava dizendo: os olhos é como uma lâmpada. Candeia quer dizer luzeiro, lamparina. Os olhos iluminam o corpo. É como uma lâmpada para o corpo, porque os olhos é um dos meios através do qual, ou dizendo, é o principal meio através do qual nos relacionamos com a vida e com o mundo. Antes de aprender a falar, antes de aprender a andar, a primeira forma de comunicação de um bebê é o olhar. O olhar é a primeira expressão de comunicação do ser humano. A primeira forma de se comunicar é o olhar, é ver. É por isso que Jesus dizia: os olhos podem ser como uma lâmpada. Se os olhos forem ungidos por Deus, se os olhos receberem a luz do Espírito Santo, todo o teu corpo receberá a luz de Deus. Mas se os teus olhos forem maus, se os teus olhos estiverem em escuridão, haverá apenas trevas dentro de você. Quando dizia Jesus a Laodiceia: e não sabes que é cego, Jesus estava dizendo: você não vê, não há lâmpada para o teu corpo, não há candeia para o teu corpo. Você está mergulhado em uma percepção de escuridão. Compra de mim colírio, pede para mim, para eu ungir os teus olhos, para levar luz para a tua alma e luz para o teu coração. Olhos escuros são olhos maliciosos, maldosos, perversos, invejosos, egoístas, mentirosos, altivos, soberbos, egocêntricos. Adoece em tudo que estiver, adoece todo o ambiente onde estiver, porque é incapaz de ter um olhar de misericórdia e de compaixão, é incapaz de ter um olhar de amor e de bondade. Tudo que vê é maldade, maldade,
maldade, maldade. Isto não é santidade, isto é escuridão da alma. Escute agora o que eu vou lhe dizer. Aqueles que pensam que são santos, e o são, porque veem pecado em tudo e todos, isso não é santidade, isso é escuridão do coração. Porque a maldade que se vê no outro não é a do outro, é a maldade que está nos seus próprios olhos. Vou repetir de novo. Há um ditado que vem até de um filme: santidade demais não cheira bem. A santidade demais é esta que estamos dizendo, a religiosa que não vem da Bíblia, a da crença que não vem da fé, a da igreja que não vem de Deus. Porque veja, os olhos de Jesus, a mulher adúltera recebe perdão e misericórdia. Onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O paralítico de Betesda recebe perdão, pois quando Jesus o encontra depois de ter sido curado, lhe diz: cuidado, não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. O paralítico recebe misericórdia, porque quando vem a Jesus, a primeira palavra é: perdoado são os teus muitos pecados. Olhar de bondade, olhar de misericórdia, olhar de compaixão, olhar de acolhimento, de abraço. A santidade, que é escuridão e não luz, é aquela que vê em tudo e em todos pecado. O que a psicologia chama de projeção. Você vê nos outros o seu próprio fantasma. Você vê nos outros o seu próprio medo. Por isso é psicologicamente perfeitamente possível o falar de alguém, identificar o que oprime o seu coração e a sua alma. É possível ver em pastores isso. Todo pastor, um exemplo, que exageradamente fala e combate a pornografia, expressa o seu próprio medo que o atormenta e o fantasma que o persegue. Uma coisa é pregar contra a pornografia, outra coisa é fazer do combate à pornografia a expressão de todas as suas pregações. Uma coisa é pregar contra a imoralidade sexual, outra coisa é fazer de toda a pregação alguma expressão que combata a imoralidade sexual. Qualquer religioso que assim faça, expressa uma repulsa ao seu próprio fantasma, que ele projeta no outro. A pornografia, a imoralidade sexual que o atormenta noite e dia, é expressada através das suas palavras, num grito desesperado de autonegação. Por isso digo a você: aquele que vê pecado em tudo e em todos, não vê além de si mesmo projetado nas outras pessoas. Olhos maus, escuros. O desonesto acha que todo mundo vai roubá-lo. O trapaceiro acha que todo mundo vai passá-lo para trás. O mentiroso
acha que todo mundo mente. Olhos escurecidos pela maldade. E assim era a igreja de Laodiceia. Deus precisava curá-lo naquela noite. Isso Deus dizia: compre de mim colírio, porque se você não puder ver, tudo que você olhar será sempre maldade, 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 maldade e maldade. Olhos de misericórdia, olhos de compaixão. É por isso que eu disse a você no início: toda santidade demasiada não cheira bem, porque a santidade de Deus é, antes de tudo, misericordiosa. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode adorar a Deus por isso. Jesus olhou dois homens que oravam em sua parábola do fariseu e do publicano. Deus olhou a oração daquele que dizia que orava, daquele que dizia que jejuava, daquele que dizia que pagava os seus dízimos, daquele que dizia que não roubava. E Deus também olhava a oração daquele que não tinha coragem de olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. E Jesus diz: Deus rejeitou a oração do fariseu, mas acolheu e abraçou o publicano. Isso não significa que Deus prefira o pecado à santidade. Isso não significa que Deus prefira a mentira ou a verdade. Isso significa que todo aquele que tem olhos ungidos cumpre o que Jesus diz: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu próprio olho. Entende? Trave significa, irmão, umbral de porta, batente. Jesus estava dizendo assim: hipócrita, está preocupado com o cisco do olho do irmão e não vê que tem um batente de porta no teu olho. Santidade é isso. Santidade me faz ter misericórdia do cisco, porque eu sei que aqui tem um batente. Misericórdia me faz ter compaixão do teu cisco, porque eu sei que aqui tem um umbral de porta. E por isso que a minha oração sempre será: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia. A santidade me faz ver isso. Os olhos ungidos me fazem ver isto, me fazem, antes de olhar o outro, me ver, antes de olhar o outro, me perceber, antes de olhar o outro, me conhecer e me levar a todo tempo aos pés da cruz em oração e perene misericórdia aos olhos do Senhor. Não é à toa. Com quem que Paulo escreveu, aprendeu para dizer: de todos os pecadores eu sou o quê? O mais miserável, o principal. Não é à toa que João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Santidade é isso. Olhos de misericórdia e de compaixão, porque antes de olhar o outro, eu posso me ver e ver que eu preciso desesperadamente da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Quarto conselho, versículo 19:
Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quarto conselho, por isso, preste atenção, seja diligente e se arrependa. É isso que Deus estava dizendo à igreja de Laodiceia. É isso que Deus diz para mim e para você hoje. Se arrependa. Peça a Deus perdão pelos seus erros. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. Peça a Deus perdão por caminhar tão distante de Deus e, quem sabe, em cima do muro, no meio do caminho. Arrependa-se, diz Deus. Seja diligente, quer dizer, preste atenção no que eu estou dizendo e se arrependa. Deus insiste nisso. Quinto conselho, versículo 20 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. A palavra eis em grego é um chamado a alerta, é como dizer: atenção, eu estou batendo a porta. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Correções que temos que fazer por tantas pregações erradas acerca deste versículo. O que mais ouvimos é gente pregando este versículo e vinculando este versículo à salvação. No momento do apelo da igreja diz: eis que Deus está à porta do seu coração e bate. Se você abrir o seu coração, Deus vai entrar no seu coração. Primeiro ponto de correção: Deus estava falando com quem? Lembra? Do que e para quem? Duas respostas que eu tenho que ter quando eu leio a Bíblia. Para quem Jesus estava dizendo? Para uma igreja, irmão. Não é culto evangelístico. Não aqui. Bem? Não é obra missionária. Não aqui. Aqui está falando com uma igreja. Uma igreja. Uma igreja que tinha sido vomitada por Deus? Já tinha sido? Não. Ainda estava em Deus. Deus ainda não havia expelido. Deus diz: eu estou a ponto de te vomitar, mas ainda não vomitei. Eu estou a ponto de te lançar para fora, mas ainda não te lancei. Primeiro ponto, então, isso não é salvação, isso não é convite à conversão, isso não é para apelo. Deus está falando com uma igreja, é um alerta. Exemplificar: parábola das virgens loucas e das virgens prudentes. À meia-noite ouviu-se uma voz dizendo: eis aí o noivo. É isso que Jesus está dizendo. Um alerta à sua noiva, um alerta às virgens prudentes de Laodiceia, que aguardam a sua vinda. Segundo problema: o texto ficaria contraditório, interpretado de uma outra forma, por uma razão. Lendo do jeito que está, de maneira isolada, quem que tem a chave da porta? Deus ou o homem? Do jeito que está escrito, o homem. Porque é o quê? Quem que abre a porta? Quem que fecha a porta? Quem que abre ou mantém fechada? O homem. Só que aí é o que a gente fala: ler de maneira o quê? Separada, isolada. Aí ele se choca diretamente com o que está escrito em Apocalipse 3 e o seu versículo 7, a carta anterior à igreja de Filadélfia. Olha o que diz Apocalipse 3 e 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém o quê? E o que ele fecha, ninguém? Deus está dizendo: eu tenho a chave de toda e qualquer porta.
eu abro o que eu quero e eu fecho o que eu quero. E quando eu fecho, quem pode abrir? E quando eu abro, quem pode abrir? E como que ele bate na porta então? E aí você diria, então decide, Deus. Ou o Senhor é o que abre e fecha, ou sou eu que abre e fecha. Duas situações diferentes. Deus está falando com uma igreja e convidando a uma relação de comunhão. Veja o que ele diz: se você abrir a porta, eu entrarei e vou fazer o quê? Ceia. Ceia. Falando de ceia com uma o quê? Igreja. Convite a comunhão e não a salvação. Então Deus está dizendo: do jeito que você está, você vai ser cortado do corpo. Mas se você hoje ouvir a minha voz, eu vou sentar com você e nós vamos cear juntos. Você vai tomar do meu corpo, você vai beber do meu sangue, e a minha e a sua vida serão uma em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso ele dizia: eis, atenção, eu lhe dou uma oportunidade de arrependimento. Eu lhe dou uma oportunidade de se arrepender, de me ouvir e de cear junto comigo e ser participante do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Deus hoje nos encontra para nos dizer isso. Deus hoje nos encontra para dizer: se arrependa. Ouça o que eu digo, e eu vou reestabelecer uma vida de comunhão, de aliança e de bênção sobre o teu coração. Você acredita que Deus pode fazer um milagre? Que não importa o que esteja ocorrendo, Deus hoje te encontra no meio do caminho. Deus hoje nos encontra em cima do muro e nos diz: desce e vem aqui cear comigo. Desce desse muro e vem aqui cear comigo. Venha ter comunhão comigo, diz o Senhor. Hoje é uma oportunidade de arrependimento, de ouro refinado no fogo, de vestes lavadas no sangue do Cordeiro, de colírio ungido para os olhos, para que possamos ver e o corpo se encher da luz que irradia do Espírito Santo. Um Deus de misericórdia. Se alguém, irmão, achava que a carta de Laodiceia era ruim porque não leu até o final, olha o que Deus vai dizer para Laodiceia. Versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus está dizendo: você não só vai cear comigo, mas eu te convido a sentar um dia comigo no meu trono, para a glória de Deus. Você pode adorar a Deus por isso, querido. Você pode glorificar a Deus. Você sabe o que isto significa, irmão? Você sabe o que isto significa no céu? Você sabe e consegue imaginar o que isto significa diante de anjos, de querubins e de serafins, ser convidado por Deus para sentar-se com Ele no seu trono, para a glória do nome de Jesus. Deus te convida hoje a arrepender-se, a um ato de comunhão, e
e há uma promessa de Deus para a tua vida hoje. Se mensuramos, avaliamos Deus pela quantidade de bens espirituais, isto expressa uma pobreza de alma, muito mais que prata, ouro ou bens. Há uma promessa de ser participante do seu trono para a glória do nome do Senhor. E Deus precisa ser adorado e glorificado por mim e por você. Merecemos? Não. Somos dignos? Não. É por isso que ele diz: compra de mim roupa branca, porque a roupa que eu te dou, ela já vem lavada pelo sangue de Jesus. Amém? Compra de mim roupa. Não é a tua roupa, não é você que vai fazer a roupa. Compra de mim, que a roupa que eu te dou é para cobrir mesmo a tua vergonha, é para cobrir mesmo a tua nudez, é para cobrir mesmo os teus muitos pecados. A roupa que eu te dou é a roupa que foi lavada no sangue do Cordeiro, que João dizia que os viu entrando nos céus para a glória do nome do Senhor. Adore e glorifique a Deus. Deus te convida a um ato de comunhão, a um ato de arrependimento, a uma promessa que aquele que vencer se assentará com ele no seu trono, assim como ele venceu e assentou-se no trono junto com o seu Pai. Nós estaremos juntos pelas vestes brancas do sangue do Cordeiro, pelo ouro refinado da fé na provação, pelo colírio ungido e comprado do Senhor, para nos fazer enxergar e trazer luz para todo o corpo. Vamos nos colocar em pé, meu querido irmão. Ouvir a voz de Deus, ouvir tudo que Deus diz aqui, e ainda escolher o muro, irmão, merece o inferno. Ouvir a promessa de Deus e ainda escolher o meio do caminho merece o inferno. Rejeita o trono de Deus, rejeita a ceia, o corpo e o sangue de Jesus, rejeita o ouro refinado de Deus, menospreza as vestes brancas lavadas pelo Cordeiro. Continuar em cima do muro é escolher permanecer cego, mas não receber o colírio que abra os meus olhos para que eu possa ver. E por isso eu digo, sendo verdade tudo isto que Deus falou, a carta da igreja de Laodiceia, escolher ficar em cima do muro, escolher o inferno, a perdição e a escuridão. Mas eu escolho hoje, eu escolho o ouro refinado de Deus. Amém? Nós escolhemos hoje cobrir a nossa vergonha com as vestes brancas do sangue de Jesus. Eu escolho hoje ungir os meus olhos com o colírio de Deus, para trazer luz à minha alma, para trazer lâmpada para o meu corpo. Eu escolho hoje cear com Jesus, participar do corpo e do sangue. Eu escolho hoje.
esperar o dia em que eu me assentarei com Ele no seu trono, no céu, para a glória do Senhor. Você pode adorar a Deus por isso, você pode glorificar a Deus. Se você faz esta escolha, eu te convido a fechar comigo os teus olhos nesta hora. Eu te convido a dizer: Deus, eu escolho, Senhor. Eu te convido a dizer: Deus, eu escolho, eu peço. Pessoal, é esse intervalo que a gente não pode dar, né? Se for para dar o intervalo, deixa ao fundo, né? Aí é ficar em cima do muro. Então, se a banda não está pronta, não tira o fundo. Se está pronta, tem que entrar logo depois do fundo. Bem? Pode ficar em cima do muro. Ou tá ou não tá. Se não tá, espere e deixa o fundo tocar. Feche comigo os teus olhos. Eu quero poder orar com você. E nesta oração eu quero que você diga: Senhor, eu quero vestes brancas. Eu quero vestes brancas para perdoar os meus pecados. Eu quero vestes brancas para purificar a minha alma. Eu quero vestes brancas, Senhor. Vestes que foram lavadas no sangue de Jesus. Ore ao Senhor e diga: Senhor, dá-me o ouro refinado pelo fogo. Me ensina a te ver na tempestade, Senhor. Me ensina a te sentir em meio aos dias maus. Me ensina, Senhor, a caminhar contigo mesmo quando a escuridão esteja permeando o meu caminho. Dá-me deste ouro refinado. Unge, Senhor, os meus olhos agora. Unge os meus olhos como o colírio. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver na minha oração. Eu quero te ver em meio aos cânticos. Eu quero te ver na comunhão da igreja, na fraternidade da igreja. Eu quero hoje cear contigo. Eu quero hoje me assentar no teu trono. Eu recebo, Senhor. Eu recebo a tua promessa. Eu recebo a tua verdade. Eu recebo o teu Espírito Santo. Eu te adoro, Senhor, e eu me rendo aos teus pés. Eu te adoro, Senhor, e me entrego à verdade do teu Evangelho. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego, Espírito Santo. Adore ao Senhor durante esta canção. Adore ao Senhor durante esta canção. Diga a Ele: eu estou aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu amo a tua presença. Eu sou vivo, é vida. Sim, que os meus olhos possam ver o teu sorriso, Senhor. Segura nas mãos de Deus agora. Segura nas mãos de Deus agora. Adore a Ele, adore ao Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Espírito Santo. Leva-me, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, adorado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor. A ouro refinado de Deus, a vestes lavadas no sangue do Cordeiro, a colírio do Espírito, para que vejas a glória de Deus nesta noite. Glória a Deus. Adore ao Senhor, adore o nome de Jesus. Espírito Santo.
Senhor, ao mover do Espírito, ao derramar do Espírito, unge os teus olhos, unge os teus olhos, dá-me do ouro refinado pelo fogo, dá-me de uma fé que te vê e que te encontra em todas as circunstâncias. Adorado seja o Senhor, glorificado seja, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Onde eu te encontro, no lugar secreto, Minhas orações, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero te ver, Senhor. tudo que eu preciso te ver, me envolva com tua glória e poder. E o teu Tua poder, majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Toda tua glória e poder. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Toda tua glória e poder. você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se acercar. Que Deus te abençoe. Ouve o ouro refinado do fogo. Vista vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Unja os olhos com colírio para que possa ver. Ouça a voz do Espírito que te convida a cear com Ele. E guarde a promessa. Um dia nos assentaremos com Ele no seu trono para a glória de Deus. Deus te abençoe.